Sejam bem-vindos ao Diário de Psicologia. Eu me chamo Marilis, sou psicóloga e pesquisadora das relações entre escrita e vida cotidiana. E hoje eu vou falar sobre o ciclo emocional da mudança. O que pode estar te impedindo de começar ou de dar andamento àquilo que você se propõe a fazer? Existem 5 fases emocionais da mudança e é importante que você consiga identificar cada uma dessas fases, de forma que você, prevenido do que possa surgir, da forma como você pode reagir ou se sentir, você consiga superar e, na realidade, vir a se tornar mais resiliente, mais forte para lidar com qualquer mudança ou imprevisto que surja, especialmente os imprevistos de ordem interna, interior, né, que são aqueles sentimentos que fazem com que a gente, às vezes, se sinta desanimado, desmotivado a dar seguimento ao nosso projeto. E que ciclo emocional é esse? Quem foi que criou isso? De onde surge essa ideia? Essa ideia surgiu de 2 psicólogos na década de 70 que elaboraram esse ciclo emocional e conseguiram identificar as diferentes fases que as pessoas passam quando iniciam um novo projeto ou quando pensam em empreender. Por isso é importante que você fique aqui, entenda cada uma dessas fases e veja se identifica se você está passando por uma delas, se você já passou por alguma dessas fases, de forma que você consiga achar estratégias para poder lidar e superar e seguir adiante com o seu projeto, qualquer que seja ali a sua meta ou objetivo. Bom, a primeira fase se chama otimismo desinformado ou injustificado. Na fase do otimismo injustificado é quando a gente se sente muito animado, motivado. Só é possível vislumbrar os benefícios que você vai alcançar quando você atingir esse objetivo ou essa meta. E a gente realmente se vê muito instigado a realizar. Os sentimentos que predominam nessa fase é alegria, entusiasmo e um grande otimismo, porque você realmente pensou, teve uma boa ideia e você quer implementar essa ideia. Só que passada essa fase, e é uma fase muito importante, porque é daí que vai surgir um novo projeto, daí que pode ser que você atinja o seu objetivo porque você teve essa ideia inicial, né, de tomar essa atitude. Nessa fase é importante refletir, mas logo a seguir pode ser, eu vou falar pode ser, porque todas as outras fases elas podem se dar, não necessariamente na mesma ordem ou na mesma magnitude, elas podem, você pode vivenciar uma fase e outra com intensidades diferentes. Uma pessoa pode ficar extremamente motivada para iniciar o canal no YouTube e outra pode ficar um pouco assim mais otimista, mas não tão absorta em alegria, no estado de euforia, enquanto outra sim. Na segunda fase, se a gente for colocar uma ordem, seria o pessimismo justificado ou informado. No pessimismo informado, já se é possível identificar as dificuldades, as barreiras que vão se enfrentar, a falta de conhecimento ou conhecimento que é necessário adquirir para que se consiga dar seguimento ao projeto, o quanto de esforço aquilo ali vai demandar, o tempo necessário para se atingir o objetivo. Nesse momento a gente começa já a coletar informações de forma mais realista e aquilo ali faz com que talvez eu me sinta mais desanimada, mais não tão feliz como eu estava inicialmente. Eu começo a ficar mais receosa por começar esse novo projeto ou dar seguimento nesse projeto que eu iniciei. Nessa fase é importante que você faça ali uma lista ou enumere as vantagens e desvantagens da nova empreitada, ou de ter um canal no YouTube, ou de escrever um livro. Isso não vai fazer com que você
chegue a uma conclusão, mas vai te ajudar a refletir de forma a ponderar, sem se deixar sugar pelo negativismo. Passada essa fase, você pode entrar numa outra mais crítica, chamada de Vale da Desesperança. E no Vale da Desesperança, é muito importante ficar atento para que você não seja sugado pela areia movediça da negatividade, do pessimismo, porque no Vale da Desesperança você não se sente mais motivado, você só vê os obstáculos, eles são intransponíveis. Por isso que é importante ali refletir sobre a lista de vantagens e desvantagens e começar a parar para pensar com calma quais são as suas prioridades. A lista de prioridades aqui vai ter uma função muito importante, porque você consegue não se sobrecarregar com um monte de ideias ou iniciativas que você possa e deve tomar, mas com aquilo que é mais importante. Quando você tem uma lista de prioridades, você consegue, depois de avaliar essa lista, começar a pensar em fazer um corte ali no que é necessário e no que é desnecessário naquele momento. Você vai reduzir essa sua lista de prioridades ali no máximo 3, 4 ações que você precisa executar para atingir a sua meta. Quando você passa e consegue sobreviver ao Vale da Desesperança, a próxima fase, que pode ser que você vivencie com mais ou menos intensidade, é o realismo esperançoso. Você já consegue saber quais são as dificuldades, você também consegue perceber, entender as vantagens de iniciar esse projeto de forma um pouco mais realista ou mais realista, e você já reúne forças e um novo fôlego para dar seguimento ao seu projeto. Então aqui você já não está naquele otimismo sonhador, imaginando, sonhando, você já está colocando em prática e identificando quais são os reais empecilhos, mas também os potenciais ganhos que você vai ter ao dar seguimento e manter o seu projeto e se dedicar ao processo de realizar a mudança que você quer realizar. Finalmente, a quinta fase seria do otimismo informado ou fundamentado. Aqui você se mantém forte, resiliente, porque você já sabe de todos os poréns, de todas as dificuldades que você vai enfrentar, mas você já está decidido que você quer dar seguimento àquele projeto. Você assume agora um compromisso. Nessa fase, o sentimento que predomina é de uma satisfação ao realizar as ações que você se propõe a realizar. Você foca mais em atingir e concretizar essas ações ao longo da semana. Você consegue avaliar as suas falhas de forma mais madura, sem se deixar sugar por um negativismo, um pessimismo. Aqui você já tem as informações necessárias do que você precisa fazer e quais são os recursos necessários para atingir o seu objetivo. E, finalmente, se chega à conclusão. A conclusão já não é uma fase, seria a realização do seu objetivo ou da sua meta. Na conclusão, é importante se reconhecer os resultados e também reconhecer o seu mérito por tudo que você fez, por toda a sua dedicação, as dificuldades pelas quais você passou. Não minimizar o mérito que você tem por ter sofrido tudo que você sofreu, por ter encontrado dificuldades, mas superado as suas dificuldades e atingido a sua meta ou objetivo. Bom, você então agora já sabe quais são as fases do ciclo emocional da mudança e para cada fase é importante sempre se estabelecer estratégias. De que forma você vai conseguir lidar com o otimismo que surge, mas você não sabe por onde começar.
Faça um trabalho de reflexão nessa fase. Talvez seja importante você, já a partir do otimismo desinformado, que seria essa primeira fase da mudança, colocar no papel como você se vê, o que você quer efetivamente alcançar, se fazer perguntas para entender qual o seu maior ganho conseguindo empreender ou atingindo uma determinada meta. O que você quer para a sua vida? O que isso te traz de benefícios e de realização pessoal? Na fase do pessimismo informado, é importante enumerar as vantagens e desvantagens em realizar esse projeto ou se atingir esse objetivo. Quando você entrar no Vale da Desesperança, cuidado nessa fase, identifique a sua desmotivação, o seu pessimismo, a sua desesperança e comece a responder as perguntas que você levantou anteriormente, concentrando o seu esforço para encontrar respostas. De que forma você pode lidar com essa situação, essa dificuldade? Como que você pode manobrar todos os obstáculos de forma que você venha a ganhar mais conhecimento, levantar materiais, recursos para dar seguimento ao seu projeto. Então, fique atento ao Vale da Desesperança, que ele é uma fase muito crítica do processo de mudança. E na fase do realismo esperançoso, você já começa a vislumbrar os seus ganhos, você vê que apesar dos esforços que você precisa empreender, existe sim uma possibilidade de um bom resultado, você já se torna ali mais instigado a dar continuidade ao processo. Retorna aquela esperança, aquele otimismo, porque você já está munido de mais informações. Quando você chega finalmente à quinta fase, que é o otimismo informado ou fundamentado, agora sim você já tem noção de todas as suas dificuldades, os gastos, o conhecimento que você precisa adquirir para atingir o seu objetivo. Você também consegue perceber com maior clareza o cenário, né, que é necessário ali para você dar continuidade e atingir o objetivo. Você já tem um plano, você já consegue se autoavaliar, avaliar suas falhas, mas não de forma muito emocional, mas centrado, porque a ideia não é você se sentir ali se autopunindo ou se martirizando, extremamente crítico, porque você consegue dar uma resposta melhor para toda e qualquer dificuldade, focando muito mais na solução, na resolução de problemas, do que no problema em si, né? Você já está mais orientado para a mudança efetivamente. E finalmente, quando você passa por todas essas fases, em maior ou menor grau, ainda que talvez não nessa mesma ordem, mas quando você passa por essas fases, você chega à conclusão. E é na conclusão que você obtém o êxito, que você deve comemorar, reconhecer o seu mérito por todo o seu esforço. Não só o esforço que você empreendeu, o esforço físico, intelectual, mas também o esforço de você ter trabalhado e passado por todas essas fases, percebido as emoções que estavam ali envolvidas, o quão difíceis elas foram de serem expressadas ou enfrentadas, de maneira que você agora pode comemorar, pode se sentir mais preparado para uma outra eventual mudança, e vão existir, claro, né, eventuais mudanças no meio do caminho. Que você consiga identificar cada fase estando consciente delas. Nem se deixar levar por um otimismo que não é realista, da mesma forma como não ser paralisado por um pessimismo que faz com que você se sinta desesperançoso por momentos, né, sem esperança ou sem perspectivas,
mas que você observe quando você está nessa fase e use estratégias para conseguir superar cada uma delas. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil. Se você gostou, deixa o seu like. Me fala se você está passando por uma fase de mudanças, se você está iniciando um relacionamento novo, ou se você tem outros projetos de iniciar um canal no YouTube, passar no concurso público. Qual é, afinal de contas, a sua empreitada agora? Se você quiser compartilhar, vou ficar muito feliz de ler. Nos vemos no próximo vídeo. Até a próxima. Um grande abraço.